Tem uma coisa muito perigosa acontecendo no mercado de trabalho. E o mais assustador é que muita gente está com o emprego em risco e nem sequer parou para pensar no que a gente vai falar nesse vídeo. A inteligência artificial, ela está separando dois tipos de gente. Quem vai ficar milionário e quem vai ver o salário diminuindo cada dia mais no mercado. Nos próximos anos, muita gente vai ter que descobrir isso do pior jeito possível, no próprio bolso. Qual lado você quer estar, hein? Eu começo com um exemplo, ó. Sabe esses carros novos, não, cheios de sensor aí? Freia sozinho, mantém na faixa, avisa quando tem ponto cego. Inteligente. Inteligente. Os engenheiros chamam isso de ADAS, que é um nome chique ali para os assistentes de direção. Quando eles apareceram, o que a gente pensou? Ia ser a salvação de quem? Dos rodadura. Não é verdade? Não ia precisar dirigir mais. É, aquele cara que dirige mal ou fica moscando, fica se distraindo ali no trânsito. E na prática, o que aconteceu? Um negócio muito curioso. Quem mais aproveita desses assistentes aí é o motorista que já é bom. Ele entende o que o carro tá fazendo, ele sabe quando que ele deve confiar, quando ele deve assumir o volante de novo. O motorista ruim, o que acontece? Ele nem sabe que isso existe. Não sabe usar, né? Não sabe usar. Ou faz o contrário, né? Larga tudo na mão do carro lá e para de prestar atenção. E quando o sistema erra, ele não tem nem reflexo e nem experiência para ele poder corrigir. Tem até um nome bonito para isso na engenharia, chama-se complacência com a automação. Isso quer dizer o seguinte, quanto mais a máquina parece competente, mais a gente tira o pé, mais a gente relaxa. E é aí que mora justamente o perigo. Guarda essa imagem na cabeça porque é exatamente isso que está acontecendo com o quê? Achou que eu viajei aqui no exemplo? Não, estamos num vídeo de inteligência artificial e é exatamente isso que está acontecendo no trabalho com o IA. Só que agora, quem que está na reta? O seu salário está pagando pato. Será que é assim mesmo? Tem uma pesquisa de Harvard que pegou 758 consultores de verdade, sabe? Gente formada nas melhores universidades do mundo e dividiu em grupos. Uma parte usava IA e a outra não. Nas tarefas que a IA estava dentro do campo de competência da pessoa, o ganho foi brutal. A qualidade das respostas subiu cerca de 40% e os consultores chegaram à etapa final aproximadamente 25% mais rápido. Ou seja, quem já era bom, ficou top. Mas aí apareceu algo diferente, ó. Dentro das tarefas que a IA domina, quem mais melhorou foi quem? O consultor mais fraco, olha só. Os que estavam abaixo da média ganharam 43% de desempenho, os acima da média ganharam 17%. Ou seja, numa tarefa que a máquina sabe fazer, guarda esse sabe fazer aí, ela puxa todo mundo para cima e encurta a distância ali entre o fraco e o forte. O problema apareceu quando os pesquisadores fizeram uma maldade de propósito. Eles deram ali uma tarefa desenhada para ficar fora da IA, fora do que ela consegue resolver direito. E aí você pode pensar, pegadinha, sacanagem, né? Nada acontece todo dia. Fala aí se a IA não erra todo dia, Bruno. Todo dia, é insuportável. E você nunca sabe o que é de verdade e o que a IA inventou, inclusive. Eu tenho uma relação de amor e muito ódio. Todo mundo. Escreve aqui nos comentários também se você é assim. E nessa tarefa aí, que a IA não sabe fazer bem, quem usou a inteligência artificial acertou 19 pontos percentuais a menos de quem não usou nada. Ou seja, a IA consegue ser ainda pior que o humano em algumas tarefas. E aí que a porca torce o rabo, ó. A IA erra e ela erra bonito, né? Ela erra com a convicção absoluta, né? Ela erra com força. E gosta, e se você corrige ela, você tem razão. Tudo você tem razão, eu fiz errado. O meu eu coloco pra me criticar, de vez em quando eu fico até deprimido, mas eu prefiro assim. É melhor. Eu prefiro desse jeito. Ela te entrega um texto bonito, organizado, convincente e errado. E aí o abismo entre o experiente e o novato, ele fica gigante, sabe? Quem tem bagagem na hora, dá uma olhada naquilo, franze a testa, sente o cheirinho de coisa estranha, né? E vai conferir. Só que quem não tem bagagem, o cara faz aceita, copia, entrega daquele jeito mesmo que a IA mandou e nem percebe que aceitou algo burro, mas escrito de forma inteligente. Tem outro estudo lá da Stanford que foi feito numa central de atendimento que mostra uma outra ponta. Em uma tarefa simples e repetitiva, a IA conseguiu sim ajudar quem era mais iniciante. Os atendentes novatos ganharam cerca de 34% de produtividade, enquanto os veteranos quase que não mudaram. Então, a régua é essa. Em uma tarefa repetitiva e fácil de medir, a ferramenta levanta a régua ali de quem sabe pouco. Já no trabalho que exige julgamento, decisão de investimento, diagnóstico, estratégia, um projeto de engenharia, aí, meu amigo, a bagagem daquela pecinha ali que está sentada entre a cadeira e a máquina, né, Bruno, faz toda a diferença. E o pior é que nesses casos que a gente está falando aqui, o erro custa muito caro e a resposta certa não é a óbvia, pode ser uma outra totalmente diferente. E a própria Microsoft estava desconfiada e resolveu medir isso aí.
Eles estudaram 319 profissionais que usam a IA toda semana no trabalho e analisaram mais de 900 situações reais de uso. E a descoberta foi essa, ó. Quanto mais a pessoa confiava na inteligência artificial, menos ela usava o quê? O cérebro. Menos usava o pensamento crítico próprio. E quanto mais ela confiava na própria capacidade, a pessoa, né? Mais ela ia conferir o que a máquina entregava. Então os pesquisadores também trouxeram o que separa o bom uso do mau uso de IA. O bom uso é você definir aí um objetivo claro, você melhorar o comando que você dá para a ferramenta e conferir as respostas em duas fontes, ó. Em fontes de fora e também onde? No seu próprio conhecimento. Veja bem, no seu próprio conhecimento. Se você ainda não sabe nada sobre o assunto, você não tem com o que comparar, né? Só tem a resposta da máquina e aí vai nela de olho fechado. É como você pedir segunda opinião médica para quem nunca estudou medicina. Ou você pedir dica de honestidade para político. Ou de convivência conjugal para o padre. Você até ouve, mesmo sabendo que a pessoa nunca viveu aquilo de verdade, né? Melhor não. Aí os pesquisadores notaram algo ainda mais agravante. Esse desligamento do cérebro, ele aparece nas tarefas que a pessoa considera simples e de baixo risco. Ou seja, justamente quando você baixa a guarda, é que o ferro vem. Foi estranha essa frase, né? Demais. Isso acontece igual nos acidentes de carro também. Muita gente bate o carro a poucos quilômetros de casa, porque você já deu aquela descansada, né? Você acha que já tá em casa, né? Por assim dizer. Olha como isso aparece aqui no Brasil. A PwC ouviu quase 50 mil profissionais em 48 países. E adivinha quem é o campeão de uso de IA no mundo, Bruno? É o Brasil, certo? O Brasil, cara, exatamente. A gente é bem preguiçoso, né? A gente gosta. Será que é isso? Olha o gráfico na tela, ó. Por aqui, 71% dos profissionais usaram alguma ferramenta de IA no trabalho no último ano, contra 54% da média mundial. E 79% relataram melhora na produtividade. E no uso diário, a diferença é ainda maior. 26% dos brasileiros usam a IA generativa todo dia. Quase o dobro da média global, que é 14%. Parece ótimo, não? Parece. Só que tem um dado da Serasa Experian, que fez um levantamento sério sobre o preparo do trabalhador brasileiro para usar IA. Uma coisa é usar todos os dias, outra coisa é estar preparado para usar a ferramenta, né? Daí é usar errado, né? Pois é. Menos de 20% dos profissionais brasileiros se sentem preparados para usar a inteligência artificial no trabalho. E 60% dizem só estar parcialmente preparado, sabor preparado. Quer dizer, o brasileiro usa a ferramenta mais do que todo mundo no planeta e a imensa maioria usa sem se sentir preparada. Lembra lá do exemplo do carro que a gente falou, né? Sim. Não tava tão louco, não tô louco? O brasileiro tá dirigindo sem entender os sensores aí da coisa, meu amigo. Usar é uma coisa, usar bem é outra completamente diferente, né? E quem usa sem critério tá terceirizando o próprio julgamento para uma máquina que erra, mas erra bonito, né? Erra com confiança, né? E o julgamento é exatamente o que mais pesa quando o assunto é o quê? O seu patrimônio, concorda? Mas agora volta comigo, porque tem uma turma inteira indo pro caminho oposto e pagando caro por isso. A gente vai ver que o amor custa caro, isso os políticos nos ensinaram, né? Já aprendemos. Mas a gente vai ver que o ódio também custa. Porque, sabe, os jovens, né, Bruno? A gente fala muito dos jovens aqui, né? Quer nem saber de IA, né? Eles deveriam adorar a tecnologia, né? Uhum. Pelo contrário, né? Eles odeiam, como o Bruno falou. A Gallup ouviu 1.500 jovens americanos de 14 a 29 anos. Olha aí na imagem. Quase metade dos jovens que trabalham, 48%, para ser mais preciso, acha que os riscos da IA no trabalho são maiores que os benefícios. Um ano antes era 37%. A raiva contra a tecnologia subiu de 22% para 31%. E o entusiasmo com a IA caiu de 36% para 22%. E olha que curioso, aqui no Brasil, aquele levantamento da Serasa mostrou que a geração Z é justamente a que mais se sente preparada para usar a ferramenta. E é também a geração com a visão menos positiva sobre ela. A turma que sabe mexer melhor e mesmo assim é desconfiada, né? Sabe dirigir o carro, mas prefere andar a pé, talvez. E tem um motivo nobre para isso, é verdade. Muitos sentem que a IA atrapalha o aprendizado, deixa as pessoas preguiçosas, como o Bruno falou, desvaloriza o trabalho humano e a gente não pode dizer que estão totalmente errados, não. Eu acho que tem um lado ideológico da coisa, não tem? E sempre que a gente trouxer alguma coisa, sempre que tem uma tecnologia, é igual uma arma, igual uma faca, você pode usar para matar alguém ou usar para descascar uma laranja, né? Tudo tem duas vias aí da história. E o errado quase nunca é a tecnologia em si, é o uso que se dá a ela, né? O que você acha? Comenta aqui, tô falando besteira? Aquele estudo da Microsoft que eu mostrei dá razão para parte dessa preocupação mesmo. Só que o mercado de trabalho, ó, ele não tá nem aí pro sentimento de ninguém.
E os números a seguir que eu vou mostrar pra você dói na alma. Aproveita pra deixar seu like aqui. Eu não pedi hoje, né, não? Nem inscrição no canal. Que coisa feia você não ter deixado, hein? Você tá assistindo, não deu like ali embaixo, pelo E é amor de de Deus. graça, é uma dedada na tela, pelo amor de Deus. Porque não me faça sentir ódio igual os jovens estão tendo pela IA. Uma pesquisa ouviu, nesse caso, nem só jovens, não. 2.400 pessoas, metade funcionários e metade executivos de alto escalão. Olha essa. 29% dos trabalhadores admitem que sabotam a estratégia da IA da própria empresa. Meu Deus. Entre os mais jovens, esse número sobe para 44%. Pergunte-me, sabotando como? Pergunte-me. Como? Se recusando a usar as ferramentas, ignorando o treinamento, jogando dado confidencial da empresa lá na ferramenta, que não deveria, usando ferramenta não autorizada e até entregando trabalho ruim de propósito, só para mostrar, olha como a IA é ruim. Não funciona. Não sou funciona. melhor. E o que acontece? Ninguém é bobo, os executivos perceberam. 60% das empresas ouvidas planejam demitir quem não consegue usar a IA direito ou não quer usar a IA. Então, olha quem está do outro lado dessa pesquisa aí, os profissionais que dominam a ferramenta, os tais super usuários. Eles tiveram 3 vezes mais chance de receber promoção e aumento no último ano. 3 vezes! Esses super usuários aí economizaram quase 9 horas por semana usando a IA. A gente aqui também é assim, a gente economiza muitas horas quando a gente não tem hora atrasada por ela mandando porcaria ou simplesmente se recusando a entregar o resultado, né? Ou como aconteceu hoje com o Cloud aqui, com o modelo novo que bebe mais do que o Zeca Pagodinho e acabou com o limite e já era. Bebe mais que eu no final de semana. Tá dureza. Então lembra, quem usa muito economiza 9 horas por semana. Quem usa pouco economiza só 2. Ou seja, no final da história, é um jogo do quê? De produtividade. Quem usa IA bem vai entregar mais por cada hora trabalhada. Vamos colocar aqui, por exemplo, só pra gente colocar em números, 7 horas de diferença por semana, toda semana. Um faz 9, outro faz 2, né? Vamos colocar essa 7 aí. Multiplica por 1 ano de trabalho, vai dar o quê? Mais de 300 horas, mais de 8 semanas inteiras de vantagem de um sobre o outro. Adivinha quem vai ser mandado embora? Então, enquanto um termina o relatório em 1 hora e vai cuidar do que importa, o outro passa a tarde inteira no mesmo documento. Basicamente é essa, né? E no fim do ano, um entregou o dobro. Aí você acha o quê? O Bruno falou de demissão. Quem que você acha que a empresa vai promover? O parente do chefe, claro, né? O sobrinho. O sobrinho. Não, mentira. Quem entregou mais se a sua empresa é inteligente, né? Vamos botar isso em dinheiro, que é o que interessa aqui pra gente, meu amigo. O estudo Barômetro de Empregos em IA, adorei esse nome, analisou de perto ali 1 bilhão de vagas de trabalho pelo mundo. Trabalhadores com habilidades em IA vão ganhar, em média, 56% a mais de quem faz a função parecida, mas sem essas habilidades. 1 ano antes, esse prêmio era de 25%, mais do que dobrou em 1 ano. Mas como muda tudo rápido, né, não? Impressionante. Ou seja, um ganha 5 mil reais por mês, o outro, com a habilidade valorizada, leva o prêmio cheio e passa de 7.800 reais. A gente tá falando aqui de 2.800 contos de diferença por mês. Num ano passa de 33 mil, né? Dinheiro que paga a escola do seu filho, que vira um bom aporte ali na sua carteira de investimentos, que muda o tamanho da sua aposentadoria. Eu acho que as empresas vão virar para eficiência. O cara que é eficiente com o IA, ele vai ficar. O cara que não é eficiente, ele vai acabar saindo. Exatamente, Não Bruno. vai nem ganhar menos. Exatamente. Triste, hein, meu amigo? E esse prêmio aí de 56%, ele não cai do céu porque a pessoa abriu um chat lá, né? Boa parte vem de gente que já era qualificada e juntou a IA àquilo que já sabia. Volta lá no motorista bom do começo do vídeo, né? Quem não tem uma base não vai virar um super usuário ali de uma hora para outra, do dia para noite. A ferramenta multiplica o que você já tem. Se você tem pouco, ela multiplica pouco, né? Se você tem muito, ela coloca você em outro patamar. É a mesma lógica do dinheiro, inclusive, né? Pega um rico aí apostando 500 mil reais num negócio arriscado. Se der ruim, o cara não quebra, mas se multiplicar por 2 é 1 milhão na carteira, né? O jogo é totalmente desproporcional. Então essa corrida aí, ela tem uma consequência que afeta principalmente quem tá começando agora e até os nossos filhos, mano. Olha como vai pegar você essa parte no vídeo. A PwC perguntou para os presidentes das empresas brasileiras o que vai acontecer com as vagas de início de carreira, né, mano? Esse é o ponto, ó. 60% dos CEOs brazucas disseram que vão precisar de menos profissionais em início de carreira nos próximos 3 anos. No mundo são 49%. Vamos pensar no que isso significa. Uai, se o cara não começa a trabalhar, como é que ele começa a trabalhar? Exatamente. Se já era duro antes, né? O cara fala assim, eu quero
contratar você que tem 19 anos e 12 anos de experiência, já era assim antes da IA, né? Imagina agora. Então a IA já está fazendo boa parte do trabalho que era do estagiário e do júnior, né? E também o relatório básico, o resumo, a primeira versão de qualquer coisa, né? Só que era exatamente fazendo esse trabalho chato que quem? Que o júnior virava pleno, que o pleno virava sênior. A experiência vinha daí, né? Aí eu lhe pergunto, como que vai ganhar experiência o caboclo? Como que ele vai começar a trabalhar se ele não começa a trabalhar? Exatamente, se a máquina assume o degrau de baixo, né? A escada fica sem o primeiro degrau lá, se você for olhar. E daqui a 10 anos, de onde vão sair esses profissionais experientes? Me diga. Esse é um problema que as empresas não têm solução, tá? Pro jovem, meu amigo, se você é jovem ainda, a lição é dura. Nossa, eu falei isso evocando Chaves de 40 anos atrás. Que beleza, hein? Você envelheceu mais 40. Pois é. Entrar no mercado de trabalho vai exigir chegar mais pronto pro mercado. Esse é o ponto, né? Com mais base, com mais critério. E para os pais como a gente fica o recado de que o diploma sozinho ele vale cada vez menos, né? Como eu falei aqui no caso, lembra que a gente falou do vídeo dos médicos? Se a pista tá salgada até para eles, meu amigo, você imagina o resto, hein? Então a pergunta que não quer calar que vale mais do que dinheiro, né? Como continuar ganhando dinheiro quando a máquina tá escrevendo pela gente, tá resumindo, tá programando, tá desenhando? Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar de base, de conhecimentos sólidos da nossa área, de pensamento crítico, justamente numa época que a gente tá o quê? Viciado em dopamina na frente do celular, que 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. É, que tudo que tá à tua volta tá te emburrecendo. Exato, Bruno. Inclusive apropriar. Apropriar? Coisa que não se corrige agora, esse é o problema, né? Nem se o político dos sonhos aí que você tá imaginando vier a ser presidente agora em outubro, né? É coisa de gerações e o Brasil não investe nada pro futuro, como eu falei nesse outro vídeo aqui em cima. Porque a pessoa preparada, ela tem a capacidade de olhar uma resposta pronta ali e saber se tá certa, se tá errada, se cabe naquele contexto, se o risco compensa. E isso só vem com hora bunda, né? Não tem milagre. Base técnica com cicatriz de quem já errou. E mesmo preparado, não dá pra você parar de estudar. Nas profissões mais expostas à IA, as habilidades exigidas pelos empregadores estão mudando 66% mais rápido do que nas demais. Traduzindo, né? O que te trouxe até aqui talvez não te mantenha aí. Quem parou de estudar há 3, 5 anos atrás já tá desatualizado, mesmo sem ter mudado de cargo. Olha que loucura, mano. E ninguém vai cuidar dessa atualização a não ser quem? Você mesmo, né? Nem o governo, nem o INSS, nem a empresa. E lembra uma coisa também, relacionamento. O network como é o termo da moda, né não? Pessoas ainda gostam de pessoas, confiam em pessoas. O negócio é fechado ali no aperto de mão, né? No fio do bigode, como diz aqui em Minas. O cliente que volta é porque ele confia em você. E a máquina não entrega nada disso e talvez nunca entregue, né? Como ela também ainda não faz trabalho físico, eletricista, mecânico, enfermeiro, técnico de manutenção. Trabalho manual hoje em dia está cada vez mais valorizado porque justamente é o que a IA ainda não consegue fazer ainda, né? Faz igual o Bruno falou, reserva aí 1 hora por semana para você testar uma ferramenta na sua profissão ou quem sabe em até alguma outra área aí que você queira se aventurar, fazer um software com IA hoje. Quem imaginava que você iria conseguir fazer um software sem programar uma linha sequer? Eu perdi 5 anos da minha faculdade à toa, Bruno, e 10 anos lá na empresa, quando eu ainda trabalhava de garoto de programa, né? Lá ele. E se o seu trabalho hoje é só repetir tarefa, aí, meu amigo, você tem que começar a subir os degraus aí. Pega você a parte que exige decisão, conversa, responsabilidade com o cliente, porque é só assumindo mais riscos que a gente prospera. Não tem nenhum rico que não correu risco, a não ser herdeiro, né? E trabalhando na empresa dos outros, esse risco diminui muito, porque o risco é todo do patrão seu lá, né? Desde que você não faça nenhuma cagada e seja mandado embora também. Ainda assim, é só seu emprego, não é um investimento de uma vida, né? Todo dinheiro de uma vida que geralmente, quando você vai empreender, você coloca. Mas e aí, você tá preparado para usar a IA? Você achou que esse vídeo trouxe mais clareza ou mais confusão aí pra sua vida? Ou você tá preocupadão, hein? Ou mais medo. Mais medo. Escreva aqui e venha assistir esses vídeos aqui do lado pra gente continuar aprendendo juntos.